Pôquer é jogo de azar? Não. Então cash game pode. Entendi. Torneio de pôquer é pôquer? É. Pôquer é jogo de azar? Não. Então torneio de pôquer pode. Então o que mudou? Mudou é que lá, 20 anos atrás, você queria fazer um torneio de pôquer, dava 15 minutos, batia uma batida policial, os caras, não, inquérito, tal, não sei das quantas, beleza. Fazia outro torneio, pum, polícia, tal. Abria um clube de prática de pôquer, polícia, tal, tal. A SeguroBet tem as melhores odds e pra você que é do Rio ou de São Paulo, tá doido pra ir no show do como é que é o nome, né? Bruno Mars, né? Galera, tá rolando uma promoção imperdível. Clica nesse link que tá aqui embaixo, faz lá o seu depósito de R$50, faz a fezinha lá, brinca. Não usa o dinheiro que você vai usar com coisas importantes na sua vida, usa o dinheiro de se divertir lá, porque, enfim, se você perder não vai fazer diferença, se você ganhar, pode ser que você se divirta um pouco mais, não é isso? E você pode concorrer a ingresso pro show do Bruno Mars no Rio e em São Paulo. Claro que vai depender da época que vocês vão ver isso aí, né? Se vocês verem daqui a um mês, o Bruno Mars já até foi embora, então não adianta. Então, corre lá, o link tá aqui embaixo, não perde. Mas é isso, acho que é a regulação. E a gente tá falando muito disso, aí fala assim, não tem muito a ver com poker. É lógico que tem. Lógico que tem, que o poker é uma coisa super regulada, super... Por exemplo, o cash game é liberado hoje em dia? Sim. É pelo menos isso, né? Porque antigamente o torneio você podia jogar, mas o cash game você nem podia. Sim, era tudo muito doido. E todo mundo jogava, mas não podia. É que, na verdade, assim, ó, pra que todo mundo que tá assistindo possa se entender, trabalho com poker no Brasil, fiz os primeiros torneios de poker no Brasil faz 20 anos, aproximadamente. De lá pra cá, a lei não mudou em nada, tá? O que mudou? A percepção, tá? Porque é o seguinte... O que a lei diz? Que não pode jogos de azar. Aí você tem que ver qual é a definição que a lei dá de jogo de azar. Aí você fala assim, cara, o jogo de azar é isso, isso e isso. Poker é isso, faz parte disso. Então, assim, a primeira linha lá que fala, jogos de azar são jogos que dependem principalmente ou exclusivamente da sorte. E a gente consegue provar que poker não depende exclusivamente nem principalmente da sorte. Aí fala assim, cara, se ele não cabe na definição, ele não é jogo de azar. É lógica simples, certo? Então, se ele não é jogo de azar, ele não é proibido. Tudo que não é proibido é permitido. Então, a lei não mudou em nada, tá? O que acontece é que, assim, cash game é poker? É. Poker é jogo de azar? Não. Então, cash game pode. Entendi. Torneio de poker é poker? É. Poker é jogo de azar? Não. Então, torneio de poker pode. Então, o que mudou? Mudou é que lá, 20 anos atrás, você queria fazer um torneio de pôquer, dava 15 minutos, batia uma batida policial, os caras, não, inquérito, tal, não sei das quantas, beleza. Fazia outro torneio, pum, polícia, tal. Abria um clube de prática de pôquer, polícia, tal, tal. O que mudou? Mudou que todos os processos criminais, cíveis, tudo mais que aconteceu ao longo desses 20 anos, que tentavam imputar, né, a pecha de jogo de azar no pôquer, foram vencidos pelo poker. 100% dos processos, entendeu? Porque você consegue provar que não é jogo de azar. Então, o que acontece? Cara, os ministérios públicos, promotorias, polícia e tudo mais do Brasil inteiro entendeu. Porque eles iam, cara, achando que estavam realmente fazendo o seu trabalho. Assim, ninguém estava indo, vamos fazer uma caça à bruxa aos pokers. Não, assim, cara, qual é o meu trabalho? Meu trabalho é não deixar jogo de azar acontecer, porque está na lei. Então, eu vou cumprir a lei. Pô, isso daqui tem ficha, tem baralho, acho que é jogo de azar. Então vou parar essa atividade, vamos abrir um inquérito. Aí ia por um processo judicial e no processo, cara, você conseguia provar que não era jogo de azar. E aí, vamos dizer assim, o Estado, a acusação do Estado, perdia. E aí, cara, o Estado cansou de perder, porque estava gastando energia, sabe, tempo do judiciário à toa, porque não é. Sim, então, não concordo. É simples assim. Só que foi um belo tempo disso aí. Sei disso, Nossa, por isso que eu te perguntei do cash game, porque numa determinada época tinham liberado assim, tinham conseguido mudar a percepção do torneio, mas o cash game ainda continuava... E aí, realmente, os sites de poker eles tiveram uma importância muito grande, com investimento realmente em influenciadores, em grandes embaixadores, né, em pessoas que realmente mudam a influência da população nesse tipo de coisa. Né? Então, quando você vê um monte de gente que você ou é seu ídolo, ou você gosta, ou você queria ser aquela pessoa, né? Que a gente no Brasil tem muito isso, né? De tipo, quero ser Neymar, quero ser Ronaldo, nossa senhora. Sim. Quando você vê aqueles caras fazendo aquilo e jogando aquilo, você automaticamente legitima aquilo, né? E a gente sabe que era algo que já era legitimado, mas precisava daquilo, né? Ele precisava daquele corpo, né? Deixa eu te fazer uma pergunta que eu imagino que eu saiba a resposta, mas o grande público, às vezes, que não joga poker, não entende. Fazer para vocês dois.
qual é a diferença do poker? Por que o poker não é um jogo de azar? Eu sei, mas eu quero só... Assim, eu não sou especialista. Você sabe quando você joga, né? Quando você joga, ele você sente. Exato. Cara, vamos lá. O poker ele não é um jogo de azar, porque ele não entra na definição, né? Que eu falei, ele não depende principalmente ou exclusivamente da sorte. Sim. Então vamos lá. O que é principalmente ou exclusivamente? Bom, o exclusivamente a gente já conseguiria falar assim, 100% da vitória ou derrota de alguém que vai jogar depende da sorte, é o São acaso. os cassinos. Aleatório. Você não controla nada. Caça-níqueis, Então, por né? exemplo, Tudo. Mega Sena, certo? Mega Sena é um jogo de azar? Ele depende, vamos ver. O resultado depende exclusivamente da sorte. E vou chamar, a lei usa a palavra sorte, mas na verdade vamos usar a palavra acaso, aleatoriedade, certo? Ah. Você ganhar ou perder naquele bilhete da Mega Sena depende exclusivamente do acaso? Sim. Tem alguma, depois que você escolheu os seus 6 números, tem alguma coisa que você possa fazer para aumentar as suas chances de ganhar? Não, nada. Então, assim, ele é exclusivamente da sorte. Então, cara, Mega Sena não tem nenhum questionamento. É um jogo de azar. Mesma coisa o aviãozinho, o tigrinho, todos esses. a roleta, que você joga o caça-níquel. Isso, o caça-níquel, todos esses. Então, beleza. Aí agora vamos para a segunda parte, que é principalmente. Bom, o que é principalmente? Pô, algo que na sua maioria, 50% mais um das vezes que você jogar vai depender do acaso. E aí o que acontece? Como que você vai olhar isso? E aí realmente a gente foi atrás e existem estudos ao redor do mundo. Estudos feitos por universidades, feitos por departamentos de matemática, de estatística de universidades. Então tem a Universidade de Tel Aviv, por exemplo, que tem um estudo fantástico sobre isso, que é do começo dos anos 2000, falando do poker e tudo mais. E alguns outros, inclusive, que foram feitos por empresas grandes de estatística também, internacionais. Então, o que analisaram? Analisaram alguns bilhões de mãos jogadas, de partidas jogadas de pôquer. Sim. E aí, o que acontece? E utilizaram para poder ter uma amostragem muito grande, fica mais fácil se eu pegar o do online, né? Do poker online, que você consegue ter os dados completos de todas essas partidas. Então, já pegaram computado, né? Tipo, já... tudo. E aí, esse que é o estudo mais completo disso, que se não me falha a memória é ali de 2009, por aí, ele pegou alguns bilhões de partidas de poker e foi ver lá o seguinte, beleza, nessas partidas, eles viram que em 70% das mãos, aproximadamente 70%, não vou lembrar o número exato, mas acho que era mais de 70% das mãos jogadas, as cartas que ganhariam aquela rodada desistiram em algum momento antes. Ou seja, se todo mundo que recebeu, todos os jogadores, ficasse até o final daquela mão, iria existir uma combinação de cartas que ia ganhar. Em mais de 70% das partidas, essa carta, essa pessoa que tinha essas cartas que ganharia, ela desistiu em algum momento da mão. Ou seja, isso já te leva, creio que é o seguinte, as jogadas, as influências dos outros jogadores fizeram com que o acaso, a aleatoriedade não prevalecesse em mais de 70%. Aí beleza. Aí a gente pega esses 30% que sobraram, certo? Desses 30%, alguma mão ganhou, tá? Que não foi a melhor mão ou a mão que venceria se todos tivessem ido até o final. Então nesses 30%, o que eles olharam? Eles viram que em mais de 80% desses 30% agora, o vencedor da mão não chegou a mostrar as cartas dele, não chegou até o final, né? Até o showdown, né? Que a gente chama. Ou seja, ele venceu aquela rodada fazendo alguma aposta, algum movimento, usando uma estratégia que fez o oponente desistir. Só dependia dele, né? Isso, ele Ou não seja, mostrou. Ele não chegou a mostrar as cartas. Sim. Então, assim, a parte aleatória ou o acaso do poker tá onde? Tá nas cartas, na combinação de cartas que é distribuída, certo? Pô, se você não chega a mostrar suas cartas, as cartas não influenciaram. Sim. Entendeu? Então, quem influenciou foi o quê? A estratégia, a Habilidade, habilidade e as jogadas que o jogador fez. Então, essa é uma das formas que você consegue provar, demonstrar que poker não é um jogo de azar. Entendeu? Então, esse é um dos estudos que a gente se baseou há muitos anos atrás já. Ele é muito denso, muito completo, ele é, cara, matematicamente muito sólido, né? Com conceitos de estatística muito fortes. Basicamente, uma grande parte disso. Pode ser, mas não necessariamente. mas não obrigatoriamente.
Muitas vezes você aposta por valor mesmo e o cara tem uma mão mais ou menos fraca e ele larga. E aí mesmo você tendo uma mão boa, você não mostrou. Então só o fato de eu não mostrar, isso poderia ser um blefe. E ele não sabe. Então isso acaba com a história da sorte, entendeu? É mais habilidade que sorte, né? Não, muito mais. Tanto que se você quiser considerar brincar com esse estudo, a gente está falando que 70% das vezes não é a mão melhor que ganha. Isso é muito forte. Pô, se não é a mão melhor que ganha, como assim? Não depende das cartas. Não depende das cartas. Então aí você já está falando que é no mínimo 30% sorte. Aí a gente vai para os 30%. Dos 30%, 80% das vezes o ganhador não mostra a carta. Sim. Então a gente está falando que é 20% de 30% sorte. Ou seja, 6%. Então dá pra gente considerar que, por esse estudo, o poker é um jogo 94% habilidade e 6% sorte. Legal, bacana. E você ainda tem toda essa questão da combinação das cartas e tudo mais, de você mostrar valor, né? Então você tem outras formas de ganhar que você nem... Tem gente que nem encosta na carta, né? E ganha. E o Rafa sabe melhor. Bom, o Rafa é um jogador profissional, mas assim, é por isso que a gente fala, né, que poker é um jogo de pessoas e não de cartas, né? Cara, tem, assim, tem uma história que é muito legal. Em 2008, muito tempo atrás, tinha uma jogadora profissional que se chamava Annette Oberstad, alguma coisa assim. Ela era holandesa, você lembra desse? Holandesa. Bom, holandesa, eu acho, radicada nos Estados Unidos. Alguma coisa assim. E, cara, ela provou, na real, na prática, que poker não era sorte. Ela falou assim, eu vou jogar um monte de torneio aqui e eu vou jogar todos eles sem ver as minhas cartas. Só usando posição, só usando... Ela botou Ela botou uma fita adesiva no monitor, onde fica o lugar que aparece a carta. A jogar. E aí ela falou assim, eu só vou usar posição, agressividade e entender como cada tipo de jogador joga. Cara, ela ganhou, depois de algumas tentativas, um torneio com 180 jogadores, ela ganhou esse torneio sem ver as cartas. Óbvio que é uma tarefa muito complicada, mas isso prova o quanto é importante a parte estratégica e técnica do jogo. Que as cartas são muito importantes, claro, mas elas não são nem de perto assim, é só isso que eu preciso saber, entendeu? Você precisa saber de muito mais coisas. Caramba, cara, isso aí... Sinistro, né? Eu já vi isso acontecer em torneiozinho assim, furado, mas, pô, realmente... Tá rolando o clube de membros aqui do canal, tá bom? A gente tá fazendo um sorteio. Pra quem gosta de futebol, tem uma camisa do Flamengo legal pra caramba aqui que a gente tá sorteando. Pra quem não gosta de futebol, cara, e se ganhar o sorteio, eu não quero a camisa do Flamengo, eu quero outra camisa de outro time. A gente manda. Não quero a camisa de outro time, eu quero, a gente dá o Pix. Só vira membro aqui, tem o link, que é o segundo link na descrição. Através desse link vocês conseguem virar membros, mesmo se o botão de seja membro não estiver apto, né, aparecendo aí. Curso do Peter Jordan no YouTube sem aparecer, pra quem quiser ganhar dinheiro com o YouTube aparecendo ou não. O Peter Jordan é um youtuber que tem só no canal principal dele mais de 13 milhões de inscritos e ele ensina passo a passo como fazer dinheiro no YouTube, aparecendo ou não. Esse curso é YouTube sem aparecer, mas ele ensina também você aparecendo, você querendo aparecer. E o quarto link é o Mercado Livre, também uma camisa do Flamengo, pra quem for Flamengo, gostar de futebol quiser, mas assim, não precisa ser necessariamente essa camisa. Vocês podem comprar qualquer coisa no Mercado Livre, chega rápido e através desse link, você comprando por esse link, você também dá uma força aqui pro canal.